ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou a indicação do secretário de Política Econômica da pasta, Guilherme Mello, e do economista Tiago Cavalcante para a diretoria do Banco Central. A informação está lá no site do SBT News. Os nomes serão avaliados pelo presidente Lula, que é responsável por encaminhar sugestões ao Senado Federal para a sabatina e votação dos parlamentares. Haddad lamentou o vazamento sobre a indicação de Mello e reações negativas do mercado e de ex-diretores do Banco Central publicadas pela imprensa em torno do secretário. Haddad disse ainda que indicou os nomes de Mello e Cavalcante a Lula há 3 meses e que o presidente teria dito que conversaria com Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, antes de se decidir. Para analisar essas indicações de Guilherme Mello e de Tiago Cavalcante para a diretoria do Banco Central, nós vamos receber, aqui o Poder Expresso recebe o vice-presidente e diretor executivo do Banco Mundial, Otaviano Canuto. Canuto, seja muito bem-vindo ao nosso jornal, um prazer receber você. Você me ouve bem? Sim, é um prazer estar aqui contigo, Raquel. Canuto, a gente teve quando surgiu o nome do Guilherme Mello, que é uma pessoa muito preparada, mas tem um viés mais desenvolvimentista no pensamento econômico, teve reações negativas do mercado, teve o que a gente chama, né, no jargão do mercado, um descolamento da curva de juros, principalmente os contratos futuros mais longos tiveram uma alta. Você acha que faz sentido essa reação negativa do mercado financeiro em relação ao nome do Guilherme Mello? Sinceramente não, Raquel. Só um detalhe, eu sou ex-vice-presidente e ex-diretor executivo do Banco Mundial. Eu também fui diretor executivo no FMI. Olha, eu acho que tem muito rótulo e preconceito, tá certo? Muita presunção, tanto no caso do Tiago quanto do Mello, que eles têm credenciais para estar na posição. O Tiago é um professor muito bem conceituado na Universidade Inglesa, em Cambridge. O Guilherme tem sido secretário de Política Econômica e tem feito um trabalho que sempre escuto boas referências a respeito. E, na verdade, as decisões de taxa de juros, por exemplo, do Banco Central, elas seguem um conjunto de regras, né? Taxa de juros estabelecida pelo Banco Central mira a administração da demanda agregada, de modo a colocar essa demanda agregada sempre em conformidade com o potencial de crescimento da economia, sempre também uma decisão que diz respeito ao impacto no futuro da taxa de juros, coisa não automática, e, naturalmente, os membros, os economistas, às vezes, têm ligeiras discordâncias quanto ao qual seria o patamar adequado da taxa de juros ao longo do tempo, mas aí você tem regras e você tem uma conexão. Eu nunca, pessoalmente, trabalhei com nenhum dos dois. Eu fui professor da Unicamp quando eu saí da Unicamp, foi 23 anos atrás. Nunca cheguei a trabalhar com o Mello, mas vejo em referências de entrevistas dele se referindo a regras de Taylor, se referindo aos componentes do conjunto de regras que orientam a determinação de taxas de juros apropriadas. Eu acho que isso aí é típico de preconceito por conta de rótulo de escola e assim por diante. Eu acho que as duas indicações têm um respaldo em termos do que profissionalmente as pessoas têm feito e não, isso é ruído, eu diria. O que você chama o que você define como um preconceito em termos de rótulos de escola, Canuto? Você acha que é por conta do Guilherme, por exemplo, ter a mesma origem que você, da Unicamp? Explica um pouco melhor. Principalmente isso. É exatamente isso. E o que não quer dizer, inclusive, uma amálgama, não quer dizer que todo mundo que era professor da Unicamp tinha exatamente a mesma
orientação, tendências de opinião sobre esses mecanismos e tal, mas isso é uma pena que frequentemente no Brasil a gente vê esses debates em que o rótulo atribuído a uma pessoa já acaba virando facção política. Eu quero crer, eu acredito, que tanto um como o outro vão fazer com outros membros do comitê que decide taxa de juros, orientar as suas sugestões, os seus votos quanto à taxa de juros, a partir de como exatamente veem, avaliam o impacto no futuro das taxas de juros sobre a demanda agregada. E nesse momento, por exemplo, é óbvio que ninguém discorda de que as taxas de juros, por exemplo, estão num patamar um pouco restritivo, um pouco mais restritivo, em função da tarefa que tem sido trazer a inflação para a meta e assim por diante. E os sinais de êxito a esse respeito se expressam, por exemplo, no conteúdo da ata da última reunião do Copom, né? Que já aponta, não por acaso, sugere que o próximo passo, provavelmente, do Copom será o de baixar a taxa de juros, né? Haverá discordância quanto ao ritmo, mas é muito provável, eu pessoalmente apostaria que em março o Copom vai diminuir 50 pontos básicos, ainda vai permanecer alta, mas tem funcionado de acordo. Se tivesse altíssima demais, a gente não estaria ainda assistindo uma inflação no patamar que está. Por outro lado, os sinais na margem mostram claramente como essa inflação está caindo e, portanto, seguindo as regras, vai ser o momento de começar um ajuste nessas taxas de juros para baixo. O que manda deve ser os fatos, né? Às vezes, conforme alguns economistas criticam o Federal Reserve Bank por se ater muito aos dados disponíveis, etc. e tal, sem fazer nenhum jogo para frente, nenhuma presunção para frente. Todo mundo está achando que o novo presidente do Fed vai nessa direção, não é? Mas o fato é que você tem dados, você tem regras, você tem modelagem que vai sugerir se aquela taxa de juros está no patamar adequado, ou se deve subir, ou se deve descer, e não há nenhuma razão pela qual a gente possa presumir que qualquer um desses novos membros, como os atuais, não se pautem por essas regras. Canuto, uma preocupação que a gente vê entre os agentes do mercado seria que um eventual governo, um novo governo Lula, caso o presidente vença a reeleição, que a indicação de Guilherme Mello, por exemplo, possa indicar novos nomes num eventual novo governo, também com essa linha mais desenvolvimentista, mais afeita a uma taxa de juros menor. Você compartilha dessa visão ou não? Você insiste nessa ideia de que tem os desenvolvimentistas que são uma raça à parte e que está mais disposta a incorrer em risco com taxas de juros mais baixas. Olha, é esse rótulo que não ajuda em nada. O governo Lula já indicou dois nomes na atual composição, e os nomes que foram indicados, pelo que eu vejo, têm tomado suas decisões claramente com base nesse conjunto de regras que conectam juros, demanda agregada e inflação. Nenhuma linha desenvolvimentista ou coisa que o valha. O conjunto de regras a orientar as decisões do Banco Central e as opções tomadas pelos membros do correspondente comitê continuam sendo o regime de metas de inflação. Ponto. Não sou eu que insisto na ideia, Um regime de metas de inflação conecta taxas de juros com a evolução no futuro das variáveis que comandam a evolução da demanda agregada
E essa demanda agregada a ser administrada de uma maneira tal que, na medida do possível, faça a demanda ser compatível, nem de mais nem de menos, em relação com aquilo que é o produto potencial crescendo. Essas são regras. Essa regra não é desenvolvimentista ou não desenvolvimentista, é a regra do regime de método de inflação. Não, perfeito, Canuto. Achei grandes escolhas. Estou aqui só passando as percepções que chegam para mim. Eu sei. Agradeço demais a sua entrevista. Tenho o máximo respeito por você. Meu querido, muito obrigada pela sua participação no nosso jornal. Já fica um convite aqui para uma próxima conversa. Certamente. E vai Corinthians! Estão aqui os câmeras fazendo assim para você e meu editor-chefe também. Obrigada, Canuto. Um grande abraço, meu querido. Um abraço.